para a gente refrescar assim a nossa ideia, né? Nós vimos nas aulas passadas, Kardec fez aqui uma divisão dos tipos de incrédulos, e na última aula nós falamos sobre os tipos de espíritas, que ele faz também aqui no item 28 desse capítulo, né? Então ele fala dos espíritas, os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações, e aí consideram o espiritismo como uma simples ciência de observação, são chamados espíritas experimentadores. Ele fala também dos que não se interessam apenas pelos fatos e compreendem o aspecto filosófico do espiritismo. Então ele diz que a influência da doutrina sobre o seu caráter é insignificante ou nula, não modificam em nada seus hábitos e não se privariam de nenhum dos seus prazeres. Então é aquele espírita que é por ser. Isso aí, então, Kardec classifica como espíritas imperfeitos. Há outro que ele classifica os verdadeiros espíritas, né? Ou espíritas cristãos, como ele denomina. São os que não se contentam em admirar apenas a moral escrita, mas a praticam e aceitam todas as suas consequências. Ou seja, tudo aquilo que estuda, que aprende, eles estão se esforçando para colocar em prática. Como diz Kardec aqui, esforçando-se para fazer o bem e reprimir as suas más tendências. Então ele classifica como verdadeiro espírita. E por fim ele cita os espíritas exaltados, né? Que é a espécie humana perfeita, se preferisse sempre ao lado bom das coisas. O exagero, né? São chamados fanáticos, como ele vai falando aqui no item, no parágrafo todo, né? E ele coloca que o exagero é prejudicial em tudo. A gente sabe disso. Então, no item 29, que foi o último item que nós vimos, ele veio falando desses meios de convicção. Eles variam muito, né, de acordo com as pessoas. Então, para cada criatura, para cada pensamento, para cada modo de ser, para cada modo de agir, tem que se usar uma técnica diferente, uma maneira diferente, se é que a gente vai tendo ali, quando a gente vai tendo ali oportunidade, né, de trabalhar, de conquistar esses adeptos. Então ele diz aqui que o que persuade a uns não impressiona a outros. Então a gente precisa ter o bom senso de entender. É bem verdade que dentro desse capítulo todo, né, Kardec, até a doutrina, ela prima por isso. Ela não tem como bandeira principal sair conquistando adeptos, fazendo propaganda para chamar pessoas para se converterem ao espiritismo, né? Mas nós sabemos que a gente tem vontade de passar aquilo que a gente conhece, né? E aquilo que a gente sabe que é bom, que nos faz bem, a gente tem vontade de passar para as outras pessoas. Então é bom que a gente estude esse capítulo aqui, que a gente tenha o conhecimento da maneira como se deve fazer, porque esse capítulo aqui se propõe a isso. É Kardec justamente nos informando, nos esclarecendo, depois de um estudo que ele fez, de uma observação que ele fez em relação a esse problema, ele nos passando assim a maneira melhor de nós conquistarmos criaturas para a doutrina. E a gente percebe que ele segue piamente, né? Isso aí, sem violentar. Ele segue o que Jesus nos ensinou, né? Jesus, quando esteve aqui, tem uma passagem lá que ele fala para os discípulos dele: olha, vocês vão levar a minha palavra, né? Mas onde não quiserem ouvir, não se percam, né? Não quer ouvir? Deixa para lá. Ninguém tem o direito de forçar ninguém a aceitar as suas ideias. Então esse é o ponto principal aqui que ele coloca. E aqui agora, então, no item 30, que seria o nosso início de hoje, ele nos diz assim, ele começa com uma pergunta, e diz assim: será útil procurar convencer um incrédulo obstinado, né?
Então aquela criatura que não acredita mesmo, né, que não quer, tem lá suas convicções e não vai aceitar, mesmo a gente sabendo que as convicções dele não sejam assim corretas, né? Será que vale a pena a gente ficar lá tentando fazer isso? Então é isso aí, Vaguinho, é o que Kardec vem colocando. E aí ele diz para nós: já dissemos que isso depende das causas e da natureza da sua incredulidade. Então a primeira coisa que a gente tem que observar, como ele falou lá no início do capítulo, qual é o grau de incredulidade, como é a incredulidade da criatura. A gente primeiro precisa sondar, para depois então ver se vale a pena tentar. E ele diz: muitas vezes nossa insistência em persuadi-lo o leva a crer na sua importância pessoal. Quer dizer, se a gente ficar tentando muito, a gente vai estar ali valorizando muito os conceitos que ele tem. É verdade, Negrão, né? É o mesmo que jogar pérolas a porcos, que foi o que Jesus falou aos discípulos. Não joga. Porco não quer saber de pérola. Né? Então é o que ele está dizendo, a criatura já tem lá a sua convicção, é obstinada, está lá, não acredita de jeito nenhum, você vai gastar energia para nada, desperdiçar energia. Então é o que ele está dizendo aqui, né? Aquele que não se convence pelo raciocínio, nem pelos fatos, deve ainda sofrer a prova da incredulidade. E eu achei muito bonito isso que ele vem falando aqui para nós, porque é o mesmo, né, o que Jesus dizia. Olha só. Então ele diz que aquele que não se convence pelo raciocínio, nem pelos fatos, deve ainda sofrer a prova da incredulidade. Devemos deixar à providência o cuidado de encaminhá-lo às circunstâncias mais favoráveis. Né? Então vai chegar um determinado momento que ele vai ter que testar a sua credulidade ou a sua incredulidade. Né? E aí a própria lei, como ele fala aqui, como Kardec diz aqui, Deus vai fazer com que ele naturalmente acredite. Né? O mesmo que aconteceu conosco. É isso aí, Vaguinho, é aquela história, né? Se você não vem pelo amor, você vai pela dor. Porque está escrito, é a lei foi construída assim, e quando nós fomos criados, a lei foi criada para isso, para que todos nós fôssemos, acreditássemos e tivéssemos a certeza disso tudo que a doutrina vem nos ensinar. Então, todos nós, seja o plano em que estejamos, né? Seja onde estivermos, seja a religião que estiver professando, ou que não tenha religião, ou que a sua crença, seja qual for, acreditando ou não acreditando, um dia todos vão ter que acreditar. Esse é o nosso destino, de todos nós, né? E aí, então, ele diz... O que o Márcio coloca aí, sendo um homem de bem, tendo a sua religião, não precisa do espiritismo. Tudo bem, Márcio, o que você colocou aí é importantíssimo. O importante é ser um homem de bem, mas é justamente isso que Kardec está colocando aqui. Né? Então o que ele está falando aqui são aquelas pessoas que não acreditam nem em Deus, naquelas pessoas que não acreditam em nada, que não acreditam, que não querem aceitar a verdade. Então, não adianta a gente obrigar. Vamos deixar que eles, pelo próprio caminhar da vida, pelo próprio andamento, né, eles vão chegar a esse entendimento. Porque não importa a religião que tenham, um dia eles vão ter que aceitar esta doutrina, porque esta doutrina é o Evangelho do Senhor Jesus. E o Evangelho do Senhor Jesus é a lei de Deus. Queiram ou não queiram. A doutrina dos Espíritos é o Evangelho que Jesus veio nos trazer. Tem nada de diferente, só maiores esclarecimentos. E o que Jesus veio nos trazer, ele mesmo disse, ele não veio derrubar a lei nem negar a lei, ele veio esclarecer a lei.
Então, é a lei de Deus. Então, a doutrina espírita, ela está baseada, fundamentada na lei de Deus. Então, numa verdade. Então, todos um dia terão que aceitá-la, queiram ou não queiram, faz parte da lei, né? E o Vaguinho coloca, porque um dia todos estaremos vivenciando os princípios espíritas. Pois é, porque os princípios espíritas são os princípios da lei de Deus. Isso aí, que estão na natureza. Não foi criação de Kardec, não foi criação de ninguém. Então, quando Kardec diz isso aqui, ele está falando justamente isso. Não em você aceitar o que ele fala, né? Mas aceitar o que a doutrina que é dos espíritos e que, por sua vez, foi, vamos dizer assim, comandada, né? Se a gente pode usar esse termo, pelo nosso Mestre Jesus. Foi ele que enviou esses espíritos para trazer esses esclarecimentos sobre tudo aquilo que ele um dia não pôde nos falar. Então, é lei de Deus, né? É lei de Deus. Falaram, né? Hoje eu não pude entrar de manhã, Dudu. Então ele diz assim, olha só: devemos deixar à providência o cuidado de encaminhá-lo às circunstâncias mais favoráveis. Há muita gente que só deseja receber a luz. Para estarmos perdendo tempo com os que a repelem. Então olha só o que ele diz. Tem muita gente que precisa da gente, né? Que precisa das nossas orientações, da nossa ajuda, do nosso esclarecimento. Então não vamos ficar perdendo tempo com quem não quer. Então é isso que ele está dizendo aqui, ó. Dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo destes, multiplicando-se, vencerá mais facilmente as resistências do que as palavras. Então é aquilo que a doutrina nos ensina. O exemplo, né, é muito maior, muito mais forte do que qualquer palavra. Então a gente tem que ir através do exemplo, que é o que a doutrina... Então vamos passando com aqueles que querem, porque tem sim, Vaguinho, muita gente querendo ouvir. Atualmente tem muita gente questionando. Quando você fala que é espírita, né, que pertence à doutrina e que conhece ou que frequenta tal casa, que faz, as pessoas vêm logo te perguntar. Né? Querem ficar sabendo um monte de coisa. Primeira coisa, como é que é essa história de reencarnação? É mesmo? Muitos às vezes perguntam sem acreditar, mas já estão se interessando. Então, a esses, nós temos que ter o carinho e o cuidado de esclarecer. Agora, não a gente ficar indo lá buscar, né, teimar, invadir a área, invadir o espaço de quem quer que seja, para impor a nossa vontade, como muitas religiões fazem, né? Batem a nossa porta e ficam ali insistindo para você se converter. Essa não é uma característica da doutrina espírita. Então o que ele diz aqui, né? Conforme nós vamos falando àqueles que vão se interessando, o que acontece? Eles vão se multiplicando, né? Pois é, assim, domingo às 6 da manhã, verdade. Eles vão se multiplicando. E esses que vão se multiplicando é que vão, né, levar o exemplo. E aí as pessoas vão vendo a sua modificação, a sua transformação, porque a doutrina faz isso com a gente, né? Aos pouquinhos nós vamos nos modificando, determinados atos e atitudes que tínhamos e vamos tendo mais bom senso, já não vamos agindo de maneira tão afoita, né? Tão desesperada. E aí as pessoas vão percebendo isso e querem saber por quê. Por que você está assim? Por que você mudou? Né? O que está acontecendo na sua vida? Viu o passarinho verde? E aí você aproveita e vai. Hamilton, filhos é uma coisa difícil, né? Mas é o que a doutrina nos ensina. Qualquer religião que você pertença, enquanto seus filhos estão sob o seu comando, ou seja, sobre o seu teto, né, como se diz no popular, você tem que levá-los. Então, se você é espírita, leve o seu filho à casa espírita para as aulas de evangelização.
Se você é católico, leve ao catecismo. Se você é evangélico, leve à escolinha bíblica. Não importa. Nós precisamos dar uma orientação aos nossos filhos. Isso aí não tem que. Aquela que a gente segue é aquela que a gente vai ensinar. Tudo bem se mais tarde, quando eles se tornarem adultos, quiserem mudar e fazer a sua própria escola, tudo bem. Mas eles tiveram, né, os seus exemplos. E a semente que foi plantada, tenho a certeza que fica. Mesmo depois eles saindo para outros caminhos, saindo para outros lados. Mas a semente que foi plantada desde pequeno, eles ficam. E se, como você está colocando aí, a experiência que eu tenho com adolescentes, com adolescente você tem que agir dessa maneira, com muito amor, com muito carinho, com muito diálogo. Muito diálogo, sem imposição. Porque a característica do adolescente é a fase do adolescente que ele não aceita imposições. Então, se você impor, bater de frente, né, vai arrumar problema. Fica mais aguçado, isso mesmo, Dudu. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazê-los para nós, através de muito carinho, de muito amor, de diálogo, concordar às vezes com muitas coisas que eles falam, para poder a gente colocar a nossa ideia. Essa é o pequeno, assim, experiência que eu tenho, que eu falo que eu tenho com adolescente, que eu trabalho com adolescente, né, professor. Então, se você bater de frente é pior. Então não imponha. Esse é o exemplo que fica, né? E muitos também, né, o Jaque? É verdade, muitos eles têm medo. Porque há todo aquele envolvimento de que doutrina espírita é coisa do demônio. Foi criado esse mito, né? Então que a gente fala com espírito e que espírito é diabo, que espírito é demônio. Por que então a gente tem que convidar as pessoas? Venha conhecer, venha estudar para você ver que não é nada disso, né? Eu tenho na minha família criaturas que são evangélicas, né? Ele está indo trabalhar lá. Tchau, Vaguinho, vai com Deus e feliz dia de aniversário amanhã mais uma vez, tá bom? Bom trabalho para você lá na Casa Espírita. Então, o que acontece? Né? Eu tenho na minha família pessoas que são evangélicas. Família por parte do meu pai é toda evangélica, batista. Então, mas eu tenho uns primos que sabem que eu sou espírita e a gente convive muito bem numa boa. E muitos deles vêm conversar comigo, vêm querer saber muitas coisas. Inclusive eu tenho um primo que é pastor em São Paulo, em São José dos Campos. E quando a gente se encontra, quando eles vêm aqui no Rio, ou nós vamos lá, a gente conversa muito. E eles perguntam muitas coisas sobre isso, né? Mas é aquela coisa de, então não tem nada a ver com o diabo? Não. Então, quando a gente começa a mostrar para eles que a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus e que a gente segue o que Jesus ensinou, e aí eu mostro o Evangelho segundo o Espiritismo com as passagens do Evangelho de Jesus, eles ficam assim meio que surpresos, porque eles não têm ideia. Então é aquele pré-conceito, né? Já dá os conceitos, tem as ideias, sem antes procurar saber o que Kardec vem sempre nos aconselhando aqui, né? Todo mundo. Primeiro você venha conhecer, para depois você julgar, né? Aí ele continua dizendo para nós, o Márcio coloca, pois é até uma boa pessoa e de certa forma inteligente. Não sei porque ele é espírita. Ainda falam assim, é verdade. Aí Kardec então disse para nós assim, ao verdadeiro espírita nunca faltará a oportunidade de fazer o bem. Então, é porque o que ele veio falando aqui, ó, dirigi-vos, pois, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se pensa. E o exemplo deste, multiplicando, vencerá mais facilmente as resistências do que as palavras. Muito bem. Aí ele diz, ao verdadeiro espírita nunca faltará a oportunidade de fazer o bem. Há corações aflitos. Olha o conselho que Kardec nos dá aqui. Então não vai perder tempo de ficar tentando converter ninguém à doutrina espírita. Por quê? Olha só.
Há corações aflitos a aliviar, consolações a dispensar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Então a gente tem tudo isso aí que a gente pode fazer com os nossos companheiros, com os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece. Porque fazendo isso você estará doutrinando e passando a doutrina para eles, né? Então quando a gente vai lá, encontra pessoas que estão tristes, aborrecidas, com problemas, e a gente vai lá para conversar, dar um amparo, trazer uma palavra amiga, aliviar, você vai consolar, né? Dar atenção. Você está sendo muito mais útil e muito mais espírita do que se você ficar lá com uma pessoa tentando convencer uma pessoa que ela tem que ser espírita. Isso não é o certo, né? Então Kardec diz, essa é a sua missão e nela encontrará a verdadeira satisfação. É isso, esse que é o nosso papel. Esse que é o comportamento do verdadeiro espírita, levar consolo, levar alívio a corações aflitos, né? Acalmar os desesperados, passar ensinamentos morais, ou seja, trabalhar em função do próximo. Isso é praticar o mandamento que o Senhor Jesus nos deixou, amar ao próximo como a si mesmo. E ele diz, o Espiritismo impregna a atmosfera, expande-se pela própria força das circunstâncias e porque torna felizes aqueles que o professam. Quando os seus adversários sistemáticos o ouvirem ressoando ao seu redor, entre os seus próprios amigos, compreenderão o isolamento em que se encontram e serão forçados a calar ou a se renderem. Então está aí a maneira como nós vamos fazer com que a doutrina espírita se expanda. Kardec falou isso lá nos anos de 1857, 58 e está sendo aqui muito atual para nós. É dessa maneira que a gente vai fazer propaganda da doutrina espírita. Não falar o que é a doutrina espírita, mas sim praticá-la no dia a dia, desta maneira que ele está ensinando aqui para nós. E aí ela vai crescendo, ela vai se expandindo. E como ele diz aqui, vai chegar um momento, ou eles vão se calar, ou eles vão se render. Porque estarão observando, né, o bom comportamento, a transformação nas pessoas por conta desse conhecimento que a doutrina oferece. E aí no item 31 ele diz, para se proceder no ensino do Espiritismo, como se faz nas ciências ordinárias, seria necessário passar em revista toda a série de fenômenos que podem produzir-se, a começar dos mais simples até chegar sucessivamente aos mais complicados. Ora, isso é impossível, porque não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química. Muito lógico, né, essa colocação aqui de Kardec. Então, se a pessoa que acha, né, que a doutrina espírita, que o espiritismo deveria ser ensinado numa faculdade, né, num curso, fazer um curso, como se faz um curso de química, um curso de física, é impossível. Porque como é que você vai observar, testar, como ele diz aqui, passar em revista todas as séries de todos os tipos de fenômenos, se os fenômenos são totalmente diferentes uns dos outros. E a cada dia, fenômenos novos vão surgindo. Coisas novas vão acontecendo de acordo com a nossa evolução. A gente tem, por exemplo, na época de Kardec, o que estava explodindo? O tipo de fenômeno que explodiu? Foram os efeitos físicos. Hoje, quais são os fenômenos que a gente vê chamando mais atenção aí?
de quem está observando, né? De quem está se preocupando em ver isso. A transformação, as curas que estão sendo feitas, né? As pessoas se modificando. Isso também é um fenômeno. A humanidade se modificando. Isso também é um fenômeno, né? E é um fenômeno espiritual, porque o que se transforma é o espírito. Então, quando ele diz aqui que isso é impossível, não tem como você fazer um curso e se formar espírita durante determinado tempo, né? Isso, Jaque. Bom, então não tem como, porque você vai numa faculdade, você vai lá, um curso de 5 anos, né? Você se forma lá, sai químico, faz lá uns 5 anos, se forma físico, um advogado, seja lá a ciência que você escolher. Doutrina espírita, mesmo sendo uma ciência, não pode ser dessa maneira, né? Então ele diz assim, que nas ciências naturais opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, e quase sempre se consegue determinar os efeitos, né? Agora, no espiritismo tem de se lidar com inteligências dotadas de liberdade e que provam a cada instante não estarem sujeitas aos nossos caprichos. Então, o que ele está dizendo aqui? Nas ciências naturais, você vai trabalhar com a matéria. Só matéria. Então, na física, na química, né? Lá na astronomia, em todas essas ciências você vai trabalhar com a matéria. A matéria você manipula ela da maneira que você quer. Você coloca aqui, ela fica. Você coloca ali, ela fica. Você muda a forma de quadrado para redondo, ela se transforma. Mas é como ele diz aqui no Espiritismo, você não está lidando com matéria. Você está lidando com seres inteligentes, com seres que raciocinam e que não vão ficar subordinados à nossa vontade, que são os espíritos. Então, como é que vai se fazer? Como é que se vai conhecer doutrina espírita? Como é que se vai estudar doutrina espírita? Não é da mesma maneira que se estuda química e física, mas é como ele diz aqui, ó, é necessário, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los na ocorrência, porque eles não estão à nossa vontade, eles não são nossos subordinados. As coisas vão acontecendo de acordo com a